Vira agora para horário de almoço lá. Podemos Clube Português. Oração rotária, o companheiro Isaltino Bezerra. Nós acreditamos que a fé em Batata Deus não, dá Sim. sentido e finalidade à vida, uma fome. que a fraternidade dos homens transcende a soberania das nações, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres, através da livre iniciativa, que os governos devem ser mais de leis do que de homens, que o grande tesouro da terra está na pessoa humana e que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Tenho dito. O protocolo registra a presença do ministro José Múcio Monteiro, do EGD do Distrito 4.500, Kleber Toscano, companheiro Jorge Ventura, lá do Rotary Clube de São Paulo, Otoniel Santos Neto, do companheiro Mário Antonino, do companheiro Roque Fagundes, do RC Brum, e para eles pedimos a nossa saudação rotária. Tempo do presidente. Meus estimados amigos, é uma alegria muito grande hoje, especialmente para o Rotary Clube do Recife, que está comemorando seus 90 anos de existência e de serviços às comunidades, com a presença do nosso querido ministro, hoje presidente do Tribunal de Contas da União, nosso amigo querido José Múcio. Meu querido líder rotário de São Paulo, Jorge Ventura, meu querido líder rotário da Paraíba, Kleber Toscano, meu querido líder rotário do Paraná, Jorge Ventura, meus queridos companheiros, e vendo Leni, já estou muito feliz hoje. Tá? Eu devolvo a palavra ao nosso protocolo para darmos sequência à nossa reunião. Desde já, agradeço a sua presença, ministro. Tempo do secretário. Eu que agradeço. A Secretaria registra boletim do Rotary Clube Boa Vista, que já está no nosso grupo, foi criado um grupo, todos já devem ter recebido, exclusivamente para receber esses expedientes da Secretaria. Lá já tem o nosso boletim, como tem também o nosso o boletim dos clubes que enviam para o nosso clube e as reuniões, não somente nossa, mas dos outros clubes disponíveis. É um grupo bloqueado, não dá para apostar nele, somente receber as informações do nosso Rotary e os expedientes da Secretaria. Bom, dito isso, devolvo a palavra ao protocolo. Neste momento, gostaríamos de convidar o companheiro Eurico Barros para que possa fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Pois não, Paulo. Prezado presidente Biraci, demais companheiros, uma boa tarde. Queridos companheiros que eu revejo aqui. A minha incumbência para saudar o ministro me trouxe uma alegria muito grande em rever essa figura querida por todos nós, antes de tudo uma figura humana que é detentor de uma vasta, rica e limpa atuação política e agora um julgador de contas da União. Ele me enviou um sucinto currículo. Eu agreguei algumas coisas com sua permissão, mas mostrei a Vossa Excelência que tinha que ter mais alguns fatos e alguns tópicos de sua rica vida. Eu começo dizendo que você, Zé Múcio Monteiro, formado em engenharia pela Escola Politécnica, em 1971, depois concorreu e foi eleito pela primeira vez entrando na vida pública, vice-prefeito de Rio Formoso, depois foi prefeito de Rio Formoso, só por um ano, porque em 83 ele foi convocado, foi nomeado presidente da CELP. Apenas depois de um ano já, no mesmo ano, foi secretário de Transporte, Comunicação e Energia do Estado, durante o governo do Dr. Roberto Magalhães,
hoje nosso associado, que infelizmente não pôde estar presente. Então, ele foi secretário de Transporte em 83 a 86, durante os 4 anos, doutor Roberto. Depois foi secretário municipal de Planejamento do Recife, foi secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ministro de Estado, chefe da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República. E então, em janeiro de 2009, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União. 10 anos depois, exatamente, em janeiro de 2019, assumiu o eleito presidente, presidente do Tribunal de Contas da União. Estou me ouvindo bem, né? Estou me ouvindo bem. Eu quero dizer, senhores, que, sim, ainda bem que a questão, a carreira política. Os cargos eletivos, além de ser vice-prefeito de Rio Formoso e prefeito, foi deputado federal em 5 legislaturas. 2 vezes foi eleito em 91 e 95 pelo PFL, 95 e 99 também, em 99 a 2003 pelo PSDB, 2003 a 2007 pelo PSDB também, e 2007 e 2011 pelo PTB. As atividades partidárias, ele foi presidente nacional do PFL. Nos anos seguintes, ele foi vice-líder de vários blocos partidários, como vice-líder e líder do governo em 2007. Mas eu quero dizer o seguinte, mas essa sua brilhante ascensão e carreira política e profissional, Zé Múcio, deve ser, primeiramente, sua competência, irrefutável, mas sua lealdade, simplicidade, sinceridade, laneza no trato. Você é uma figura agradabilíssima de se conversar. Obrigado. Acessível, entendeu? Paciente, o que o torna uma figura queridíssima de nós pernambucanos. Você hoje, posso dizer que é um dos homens mais proeminentes, mais queridos, que mais projeção na República. É você. Por isso, não pense jamais em se aposentar. Você está com essa loucura aí, você está com algum projeto aí, não quer dizer a ninguém. Você não vai se aposentar. Você está com saúde. Não me consta que você tem algum problema de saúde. Então, você está escondendo o jogo como um bom político que é. Quero só dizer isso. Mas esse seu brilhantismo realmente transborda. É amigo de todos nós. Onde você chega, seu amigo de muitos anos, e você, quando esteve lá no governo, você transitasse nos corredores do Palácio, você não andava, porque todo mundo queria falar com você. Então, realmente, eu quero fazer essa exortação que você pode até dizer, não sou suspeito, porque isso, todos que estão aqui comungam do que eu estou dizendo. E você hoje falará sobre o tema que é a conjuntura brasileira diante da pandemia. Eu creio, ilustre ministro, que o protagonismo do TCU, em tempo algum, foi tão relevante e necessário como está sendo nesse momento, principalmente diante dessa pandemia. Não precisa dizer por que, os senhores, não é? Essas verbas que saem por aí e essas coisas que estão acontecendo. Então, deve ter muito trabalho para a Vossa Excelência, que deve estar soberbado. Então, sucesso aí e que nos traga uma ideia realmente do que está acontecendo, não só da conjuntura brasileira, mas do protagonismo do Tribunal de Contas da União, do qual você preside com muito brilhantismo, já completar 2 anos agora no final do ano. Eu retorno a palavra ao protocolo. O protocolo registra a presença do governador do Distrito 4.500, Emílio Cunha. Passo a palavra ao presidente Zé Ubiraci. Meus queridos líderes rotários, neste momento, gostaríamos de convidar o companheiro presidente, ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio, para proferir a sua palestra. Desde já, presidente, gostaríamos de pedir a sua permissão para gravar a sua palestra para que os 54 mil associados do Rotary no Brasil possam ter acesso. Com muito prazer, muito prazer. Pedimos a sua permissão. Por favor,
pode utilizar as palavras de sua palestra, presidente. Meu caro presidente Ubiraci, eu fiquei honradíssimo com o convite. Peço desculpas até por ter mudado algumas datas, mas nós estamos aqui todos em emergência. Houve interferência de Junazinho, de Cassimiro, de outros amigos. Na realidade, eu estou me sentindo em casa. Eu estava dizendo, quando encontrei todos, Joesil, e eu me senti assim, em casa. Mário Antonino, é como se eu fosse do Rotary. Quero estar feliz de participar dessas comemorações, dessa data que o Rotary Recife atinge. Quero agradecer a, eu posso dizer, quase suspeitas palavras de Eurico, do desembargador. Nós somos colegas do curso primário, alunos da dona Nadeja, há 62 anos atrás, o que me honra muito. Eu digo que ele é o meu mais antigo colega de escola. Quero agradecer a presença de todos, dizer que todos nós estamos vivendo um momento absolutamente inusitado. Temos de onde copiar alguma coisa? Não. Temos algum conselho para ouvir? Não. Em janeiro, no Réveillon de dezembro do ano passado para o janeiro desse ano, nós sonhávamos que o Brasil, que crescia, ultimamente estava crescendo a 1,4, 1,5, e não passava disso, que nós conseguíssemos chegar aos 3 pontos do PIB de crescimento, que era o crescimento necessário para o crescimento do Brasil. E, de repente, em março, nós fomos surpreendidos por um inimigo brutal, invisível, que falava todas as línguas, que não tinha ideologia, que não tinha filiação partidária, mas que era inimigo de nós todos. Nos surpreende no Brasil a encontrar um país injusto, e vou falar mais na frente disso, já com 12 milhões de desempregados, uma quantidade gigantesca de sem-teto, uma quantidade de crianças abandonadas na rua, com políticas injustas, um país com um espírito permanente eleitoral de vencedores e vencidos, que termina as eleições e as contendas permanecem. Nós perdemos uma chance histórica de juntar esse país todo, vencedores e vencidos, de qualquer tipo de partido e matiz ideológico, porque o nosso inimigo não tinha projeto político, nem era afiliado, nem queria o lugar de ninguém, queria vidas. Nós podíamos sair disso todos vitoriosos, ou podíamos sair disso todos derrotados, ou como nós estamos, todos acuados. A princípio, em março, ainda lá pelo dia 20 e pouco, eu achava que a nossa grande crise seria uma crise da saúde, que daria sequência a uma crise da economia e poderia ter uma crise política no final. Nós tivemos uma antecipação, nós tivemos uma brutal crise política, uma crise econômica, e as questões da saúde começaram a ter tinturas partidárias, bulas políticas, bulas de filiação. E deu-se, para mim, a maior de todas as crises, que foi uma brutal falta de diálogo no Brasil, das pessoas se ouvirem para procurar saber quem estava acertando e quem estava errando. Nós, dos tribunais de contas, estaduais, municipais e o Tribunal de Contas da União, fomos absolutamente surpreendidos, porque não fomos preparados para trabalhar em emergência. Nós trabalhamos lento, porque cuidamos de dinheiros públicos, somos órgãos que não somos órgãos de governo, somos órgãos do Estado brasileiro. O Tribunal de Contas da União recebe a conta do governo que saiu, as contas do governo que saiu, administra as contas do governo que aí está e entregará as contas do governo que virá. Nós não administramos, nós não participamos de governo, somos do Estado brasileiro. De repente, nos deparamos com o maior de todos os desafios, dar respostas em caráter de emergência, porque estava se tratando de vidas. Nós precisávamos responder em 24, em 48, em 72 horas
coisas que nós estávamos acostumados a responder com 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano. E qual era o argumento? Se não houver resposta, nós não vamos salvar a vida. E como nós nos depararmos com isso? Precisávamos ser parceiros do Executivo, que tratávamos de um problema do país. O que fizemos? Criamos frentes de acompanhamento, 31 frentes de acompanhamentos em todos os ministérios que estavam envolvidos no enfrentamento do Covid. Fizemos 4 webinários. Fizemos 10 reuniões com ministros de Estado para combinar estratégia, porque ninguém sabia o que fazer. Fizemos mais de 115 encontros com técnicos de ministérios, de órgãos de outros estados, reuniões com o Tribunal de Contas para ver onde é que nós poderíamos chegar. Nos deparamos com o quê? Uma absoluta insegurança e o velho vírus da corrupção, conhecido nosso, falando todos os sotaques do Brasil, retroalimentado pelo dinheiro necessário para se combater um vírus novo. Uns estavam querendo salvar vidas, outros estavam querendo melhorar suas vidas. Em vez de melhorar a vida do próximo, de salvar uma vida, acostumado com um delito, com um mal feito, estava se aproveitando do dinheiro fácil, emergencial e iminente para continuar tirando proveitos. Então, o que fizemos? Criamos um grande programa no Tribunal de Contas chamado Coopera, que engloba todas as ações de fiscalização, que engloba todos os acompanhamentos, tudo que houver nesse período de exceção, nós estamos dizendo, faça, mas eu vou analisar. Surgiram alguns políticos defendendo ideias de que se fechar os olhos durante a pandemia. Não, nós não vamos fechar os olhos, nós vamos dizer que faça. Telefonavam um ministro e diziam, tenho aqui uma proposta de um respirador que custa 2 vezes o preço que era o mês passado. E se eu não comprar, vai morrer mais gente. E nós dizíamos, compre. Agora, eu quero as notas, quero ver como foi, porque nós estamos, após pandemia, nós vamos analisar absolutamente tudo que foi feito e que nós estamos autorizando em caráter emergencial para salvar a vida, mas só tem um jeito de nós protegermos e incentivarmos o bom gestor. É não deixar que o tempo traga o esquecimento do mau gestor. É aquele que vendeu por mais 20%, comprou por mais 20%, 25%, mas na sua conta aparece um dinheiro extraordinário e estranho que nós só vamos detectar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ainda semana passada eu estava conversando com os companheiros da OAB e disse, olha, os cientistas do mundo inteiro estão lutando para que nós enfrentemos esse vírus. Mas nós vamos ter um grande desafio, que é o pós-vírus. Não há nenhum cientista se preparando para o pós-vírus. As preocupações estão todas dentro das nossas consciências e da nossa cabeça. O vírus será justificativa pelos próximos e muitos anos de todos os malfeitos e todas as coisas erradas que foram feitas. Os vírus vai deixar de ser preocupação dos gestores públicos e dos médicos e vai cair nas bancas dos escritórios de advocacia, porque tudo foi em nome de salvar a vida. FIS foi em nome de salvar a vida. E quantos serão punidos? Não punir quem se aproveita do dinheiro público é desincentivar o bom gestor, de servir ao país, de servir à sociedade e querer ser gestor público. E o que foi que esse vírus nos trouxe? Esse vírus, meu caro presidente Ubiraci, meus amigos, escancarou as nossas diferenças sociais, econômicas, regionais. Nós somos um país injusto. Já em 1920, paranifando uma turma na Escola de Direito do Lago São Francisco, em São Paulo, Rui Barbosa, fazendo um tratado da desigualdade, ele dizia, justiça é tratar desiguais os desiguais. Nós temos um país absolutamente injusto, porque temos dimensões continentais, 210 milhões de habitantes. Somos iguais? Não. Temos o mesmo hino? Temos. Temos a mesma bandeira? Temos. Tínhamos até o mesmo sotaque, de sotaques diferentes antes da Embratel, da comunicação. Temos culinária diferentes,
vocações diferentes, climas diferentes, chego até a dizer que etnias diferentes, tipos físicos diferentes. Falamos uma só língua, como falam os uruguaios, paraguaios, argentinos, venezuelanos, os nossos vizinhos desse condomínio sul-americano. Mas você não pode, a Constituição que trata iguais de forma igual, manter as desigualdades sociais desse país. Aí, em Pernambuco, a renda per capita é R$15.000 por habitante. Eu estou falando aqui do Distrito Federal, onde a renda per capita é R$78.000 por habitante, que aumenta do Centro-Oeste, que passa para 42, que é maior do que a de São Paulo por conta de Brasília. A de São Paulo é 40, o do Sul é 38, a renda per capita por habitante, e o do Norte é 19. Nem os pobres desse país são os mesmos pobres. E um país injusto, porque nós vivemos um país, devido às injustiças, violento, a violência ativa, mas há a violência passiva também. Quando a gente passa embaixo dos viadutos e vê aquelas famílias dormindo embaixo do viaduto e a gente olha para o outro lado, passa minutos após. Quando a gente passa, vê um menino dormindo embaixo de uma ponte, a indignação passa minutos após. Quando você vê um homem trabalhando de manhã para comer à tarde, nós fazemos que não vemos. Somos violentos passivos no momento em que nós achamos que o próximo governo vai resolver o problema de quem está passando fome. A pergunta que eu faço sempre é o que é que nós vamos ser? Um dia nós vamos encontrar a vacina. Agora precisa se resolver, porque há um grande concurso para ver quem vai achar a vacina primeiro. Porque 2022 é muito importante o discurso da vacina. Nós, políticos, nos acostumamos a achar que o próximo era aquele que nos acompanhava e que votava na gente. E deixamos de imaginar, da certeza que nós temos, que o próximo e os semelhantes são as mesmas pessoas. Descartes dizia lá atrás, penso, logo existo. Após essa pandemia, essa frase vai ter que ser mudada, e Descartes que nos perdoe, mas vai ter que ser assim, penso, vírgula, nos outros, logo existo. Porque nós não vamos viver mais num mundo de analfabetos e desempregados. Nós vamos ser uma sociedade vítima do nosso avanço tecnológico, que são os sem oportunidade. O Tribunal de Contas tem 2.600 funcionários, nós somos com 94% de todos funcionando em casa. E como é a produtividade? Nós estamos produzindo mais, Ubiraci. Abril nós produzimos mais que março, maio nós produzimos mais. E quando nós voltarmos às vidas normais, e alguns serão dispensáveis? O funcionário público, que é inadmitível no Brasil, o concursado, essa ameaça não tem. E aquele advogado que vai chegar lá e dizer, não, você pode continuar em casa e o seu vizinho vai sair. E o engenheiro que vai dizer, nós não precisamos mais de você. E o sujeito formado, pós-graduado, novo, pronto para servir, que não vai ter essa oportunidade. Nós reclamávamos do passado, dos programas sociais, do Bolsa Família, disso, daquilo, outro, como se na Europa não houvesse, achando que eram programas eleitoreiros. Mas se nós não pensarmos em dar assistência a milhões e milhões e milhões de pessoas que não terão oportunidade após esse vírus, porque muitos aprenderam a viver sozinhos, nós vamos ter muita dificuldade de ser felizes sozinhos. Porque a violência que hoje a gente encontra do lado de fora das nossas casas, por instinto de sobrevivência, vai entrar nas nossas casas. O Brasil já disponibilizou para gastar nisso 286 bilhões de reais. 286 bilhões de reais. Recurso que era para terminar estrada, terminar casas. A televisão dizia, vá para casa. E quem não tinha casa? Dizia para os meninos, fique junto da sua família. E quem não tinha família?
faça quarentena. E quem trabalhava de manhã para comer o meio-dia e de tarde para comer à noite? São essas diferenças escancaradas por esse vírus que nos está causando tanto mal, que vai nos dizer daqui para frente que a injustiça custa caro. E a injustiça do Brasil custa caro. Enquanto nós tivermos uma Constituição que trata regiões ricas iguais a regiões pobres, vamos investir na educação. Mas na educação de que região? Vamos investir na saúde. Se a saúde em Recife não der conta, vá para São Paulo. Oi, que país é esse que eu, mudando de região, posso salvar uma vida ou não? Nós vamos precisar que os nossos filhos cobrem nas campanhas, não do discurso dos mais simpáticos, dos mais revoltados, que só apontam as mazelas. Mas vocês querem um voto para quê? Qual é o seu programa na educação? Qual é o seu programa na saúde? Alguém pode cobrar deste presidente alguma coisa? Não, porque ele não prometeu nada. Não falou sobre educação, não falou sobre saúde, apenas apontou as mazelas passadas. Muitos votaram nele, muitos votaram contra o passado. E como nós criamos uma Constituição com todas as características de um parlamentarismo, demos força demais ao legislativo, deixamos um executivo enfraquecido, a pior das ressacas é o voto mal dado. Nós precisamos aguardar 4 anos para consertar o nosso voto. As nossas injustiças estão perpetradas, as nossas injustiças estão mantidas, e a cada eleição, em troca de um sorriso, de uma camisa, de uma marmita, de uma assistência, de um abraço, nós trocamos uma coisa que muda a nossa história. Você pergunta, você está fazendo algum proselitismo político? Não. Eu torço sempre por quem se elege. Por quê? Eu sou a favor do prefeito, qualquer eleito, porque limpa a minha rua, cuida da minha segurança, cuida da cidade onde eu moro. Mas você votou neste governador? Não, eu votei no outro, mas esse governador tem que ser ajudado. Por quê? É ele que faz os hospitais que nos atendem. É ele que constrói as estradas onde nós circulamos. É ele que nos dá a segurança que nós tantos reclamamos. Mas você é contra o presidente da República. Não, eu sou a favor. Ele foi eleito. Se nós nos elegemos um país democrata, a vontade da maioria tem que ser a vontade de todos. Ao se cessar a eleição, vencedores e vencidos têm que fazer um só discurso. O que é que nós precisamos? Políticos que pacifiquem, que não pensem só na próxima eleição. Ontem mesmo, o Congresso Nacional aprovou aqui, tomara que não seja em caráter definitivo, a criação de mais um tribunal regional federal. O 6º. Temos 5 regiões, vamos ter 5 tribunais desse tipo. O Brasil é o país que despende com gastos com a justiça. Meu caro Eurico, me desculpe a minha posição, mas gosto de dizer o que penso. 1,3% do seu PIB. E os Estados Unidos? 0,3%. E a Alemanha? Enorme. 0,6%. E Portugal? 0,4%. E nós, 1,1% do nosso PIB, achamos pouco, vamos aumentar a máquina pública. A corte não nos deixou. Pode faltar dinheiro para tudo, menos para a corte. É só aumentar o imposto. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, passado o vírus, nós temos que tirar as experiências que essa pandemia nos deixou. Nós não podemos continuar fechando os olhos para tudo isso. Nós não podemos ficar apenas em consertar com o voto. Nós precisamos materializar as nossas indignações e cobrar de quem promete, de quem quer mudar, de quem quer fazer, de quem quer consertar. Precisamos votar no compromisso de alguém. Eu posso até não gostar de fulano, mas preciso ajudar. Eu tenho sido parceiro como presidente do Tribunal de Contas, do Executivo, porque se o Executivo... Se não você é a favor do governo, não, eu sou a favor do meu país. E o presidente tem que acertar. Porque se o presidente acertar, eu vou usufruir, a sociedade vai usufruir e o país vai melhorar.
Eu acredito que daqui para o final de ano, com o dinheiro despendido, com o cansaço das querelas políticas, com o cansaço da falta de diálogo, da necessidade de nós procurarmos qualquer que seja a convergência que nós tenhamos, por menor que seja, da nossa convergência pode proliferar mais convergência, que possam resolver as nossas divergências. Eu torço para que nós, depois de passado tudo isso, nós tenhamos consciência que a eleição não é um jogo de futebol de vencedores e vencidos. Que nós precisamos pensar muito o que é da classe política, do bom deputado, do bom senador, do bom prefeito, do bom governador, do bom presidente da República, que depende o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Tenho fé no país. Às vezes acho que verdadeiramente nós somos mais de que inquebrantável, somos inquebrável, porque temos sido palco de várias e várias experiências, todas frutos, talvez, do desejo de acertar, mas nós precisamos ter a responsabilidade de que não é só o voto, é a militância permanente, e eu tenho consciência que a sociedade toda se mobilizando, se juntando, cobrando, de forma pacífica e ordeira, nós vamos construir um Brasil que vocês todos que estão aí me ouvindo desejam e que eu desejo também. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição dos senhores. Parabéns, ministro. Excelente. Excelentes palavras do ministro Zé Múcio Monteiro. E vamos abrir agora o espaço para perguntas ao palestrante. Eu tenho. Pois não, Nádia? Em primeiro lugar, parabenizar o ministro Zé Múcio Monteiro. Excelente explanação, muito lúcida, muito bonita, eu diria. O ministro fala bem, fala com clareza, fala com o coração e com a mente. Né? Não joga para a torcida. Gostei de ouvir. Queria fazer uma pergunta abordando um dos tópicos que o senhor falou, sobre a Constituição, que dá muito peso ao Legislativo, deixando o país quase como um sistema presidencialista. Né? Isso precisa ser revisto, a gente precisava rever a Constituição, ou para sair de vez do sistema presidencialista, ou para torná-lo um sistema presidencialista e não um sistema... Nádia, olha, está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, ministro. Sim. Primeiro, eu queria agradecer suas palavras simpáticas. Isso vai ter que ser reparado. A Constituição é de 88. Se nós estivéssemos... Repara, as coisas são muito rápidas. Nós, mais velhos, somos vítimas dessa tecnologia. Eu digo que no passado, na nossa geração, nós nos classificávamos em analfabetos, semi-alfabetizados e alfabetizados. Hoje nós somos desconectados, semi-conectados e conectados. Eu não sei se sou semi-conectado e esse vírus nos conectou todos. Há um paradoxo nas nossas relações, porque nós hoje nos vemos menos e nos falamos mais, não é? Eu, por exemplo, neste ano que nós estamos trabalhando em casa, eu ainda frequento o tribunal porque estou na responsabilidade da presidência, mas por conta de a gente falar aqui nas lives, nós falamos todos os dias com todos os funcionários e nos reunimos com todas as diretorias. Disse assim, e quando nós voltarmos, vamos continuar falando todo dia e produzimos tanto, nós tiramos as componentes sociais. Por exemplo, eu recebo um deputado por aqui, recebo 8 deputados e senadores, por exemplo. Se eles forem ao tribunal, não, porque tem um cafezinho, tem água, você é de onde, como é seu estado, se elegeu quando, foi seu primeiro mandato, que é seu filho, bababá. Tem um social, que é muito nosso, da nossa latinidade, e que aqui para nós diminui a nossa produtividade. Com relação à pergunta da Constituição, a Constituição, num dos parágrafos lá que eu esqueci, diz que é obrigação do presidente do Executivo corrigir as nossas desigualdades. São profundíssimas as nossas desigualdades. Profundíssimas as nossas desigualdades. Se nós isolássemos as regiões brasileiras, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, estudássemos a economia de cada região, o Nordeste é um estado, seria um país viável. Você está dizendo assim, então, Zé Múcio, você agora
nessa idade virou separatista. Não, eu virei um separatista constitucional. Os Estados Unidos é os Estados Unidos, porque tem 50 constituições muito fortes. É Otávio Carvalho, meu grande abraço. Os Estados Unidos é os Estados Unidos porque tem 50 constituições fortes. O cidadão se aposenta lá no norte e vem para a Flórida, porque na Flórida paga menos imposto de renda. O cidadão vai para um estado que tem pena de morte, vai para um estado que não tem pena de morte, vai para um estado que tem divórcio, vai para um estado que tem aborto, vai para o outro que não tem divórcio. Eles são 5 países. Eles são 50 países. E a Espanha? A Espanha é do tamanho da Bahia. Mas lá atrás, em 1975, quando eles estavam estourando quase para ter uma nova guerra civil, vocês se lembram de Adolfo Suárez e era o outro que foi primeiro-ministro, como era o nome? Suárez não, era... Vou me lembrar. Se juntaram e fizeram o Pacto de Moncloa. A Espanha hoje tem 12 ou 13 cartas magnas, respeitando os perfis, os costumes, as vocações de cada região. Você chega na região de Barcelona, eles têm hino, bandeira, dialeto, que cultivam. Não é obrigado a ser uma coisa só. Nós aqui somos obrigados a pegar um pobre de uma região de 15 mil, que a renda per capita é 15 mil reais, a outra quer 19, a outra quer 40, a outra quer 78, e dar um tratamento igual. É justo você fazer a mesma coisa? No ano que o Brasil cresceu 6%, eu estava no governo, a pobreza do Nordeste diminuiu 2%, mas a paralela subiu. As desigualdades se mantiveram, porque o Nordeste ficou menos pobre 2%, mas as outras regiões ficaram menos pobres ou mais ricas 2%. Então, as injustiças se cometeram. Nós não podemos ficar como fornecedores de mão de obra e de pobres. Quase 30% da população carcerária de São Paulo é composta de nordestinos. Vão para lá ser bandidos ou vão para lá à procura de oportunidade? Porque na escola diz o seu emprego é gerado pelo imposto que você paga. Aí, quando ele paga aí, corre para cá. Vamos fazer uma reforma tributária. É justo que as regiões que produzam, que têm o emprego, que têm o consumo, tenham o imposto, ou quem poupou lá na outra região para comprar que tem o imposto? Lá em Piripiri, no Piauí, o cidadão passa 4 anos juntando dinheiro para comprar um automóvel. Quando ele poupa, deixa de gastar. Quando ele deixa de gastar, deixa de consumir, o comércio deixa de vender. Ele compra o carro. Na hora que ele compra o carro foi feito onde tem o emprego, o salário, o consumo e fica com o imposto. Aí você diz, todo mundo acha isso injusto. Vai mudar quando? Não, a proposta é inverter a cobrança do ICMS, todo mundo é a favor. Mas a favor para acabar quando? Porque essa é uma equação, uma reforma tributária, que é igual a zero. Para que alguém ganhe, alguém tem que perder. Algumas regiões precisam ganhar, mas algumas regiões que ganham não querem abrir mão. Então, nós vamos manter assim até quando? Por que eu estou dizendo isso? É que nós precisamos ter tratamentos diferentes para corrigir as nossas diferenças. O Brasil é patrimonialista. O negócio da corte permanece muito nas nossas consciências. Não é? A questão do patrimonialismo. Quando Dom João VI disse assim, se o Brasil se separar antes, seja para ti que ele há de ficar, ele já estava dizendo, cuide do seu pedaço em detrimento dos outros. Então, o que é que eu acho? É que esse danado desse vírus, que está matando gente por enquanto, nos mostre e mostre a todos que essas injustiças custaram muito caro ao país. Eu repito muito uma frase de Kennedy no discurso de posse dele, me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim, ai dos poucos que têm, se não se preocuparem com os muitos que não têm. Quais são os muitos que não têm? Hoje são muito mais do que eram em janeiro passado. Porque se juntaram o que não tinha comida, os que não têm oportunidade. Né? Para quanto vai o nosso desemprego? Quando o vírus chegou aqui, nós tínhamos mais do que a população de Portugal desempregada.
o fluxo migratório nas regiões brutal, todo mundo à procura de oportunidade. Ou nós corrigimos as nossas mazelas internas, corrigimos esse vírus da injustiça que há no Brasil, o vírus da corrupção, o vírus da falta de oportunidade, ou nós nunca seremos um país justo, nem nós nunca teremos uma sociedade composta de violentos, mas dos violentos omissos, que são aqueles que, quando passam no sinal, o menino pede uma esmola, a gente acha que dando uma moeda de R$1, a gente está contribuindo para diminuir as injustiças. Não é esse o país que vocês querem, nem eu também. Olá, André, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem, pode ir. A palavra, então, Roque Fagundes. Eu sou presidente do Rotary Recife Brum. Nasci na terra de Zé Múcio Monteiro. Ele foi meu professor lá no colégio, na usina Cucaú. Foi ele que me deu o primeiro emprego, tá certo? Eu acompanho, eu sigo hoje, né? Tá muito em moda, eu sigo, tá? Desde aquela época, tá? Meu caro ministro, eu gostaria que o senhor nos desse um alento. Podemos ficar tranquilos que aqueles que prevaricaram, aqueles que fizeram mal feito com dinheiro público para a saúde, eles realmente vão ser punidos? Por quê? Porque eu pergunto, o cidadão comum, quando rouba uma laranja, ele é preso e aqui em Pernambuco vai direto para o cotel. O cidadão, já dizia alguém, rouba bilhões, não é? E não é punido. A gente tem uma imagem de um cara levando mala de dinheiro e não recebe punição. Aí você vê uma imagem de um cidadão roubando, às vezes por necessidade, não é correto, mas está ali e vai direto para o cotel. Podemos ficar tranquilo que o Tribunal de Contas vai acusar e aí entrega para a Justiça e a gente possa dormir tranquilo? Roque, rapaz, prazer em ver, hein? Quanto tempo? Você está... Na hora que você diz, você foi meu professor, aí eu me sinto mais velho ainda. Faz muitos anos. Você foi muito mais do que professor, você sabe. Não diga isso. Muito obrigado. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu dizia a você que fique tranquilo, eu estou assumindo uma responsabilidade que não é minha. A democracia pressupõe 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando não há um entendimento mínimo entre esses 3 poderes, para que a resultante dessas forças seja uma resultante positiva, cada um começa a querer governar. O legislativo quer ter influência no legislativo. O executivo quer ter influência no legislativo e no judiciário. E o judiciário quer ter influência nos 2 poderes. Passa muito pela impunidade. Os que podem pagar advogado, as ações protelatórias. Eu não quero entrar no campo do desembargador, mas quero dizer que todos nós temos culpa. O Tribunal de Contas aponta ali, está errado. Mas existem as outras instâncias, não é? Você quer ver uma coisa? A nossa democracia é uma coisa muito complicada e pouca gente sabe. Tem um instituto na Suécia que estuda, vamos dizer assim, a temperatura, vamos dizer assim, dos regimes no mundo. Hoje, os regimes totalitários, em números, são maiores do que a democracia, porque a democracia dá muito trabalho. O voto é muito justo quando nivela quem tem com quem não tem. Mas o voto é injusto quando nivela quem sabe com quem não sabe, quem é informado com quem não é, quem é responsável com quem não é, quem é honesto e quem é ladrão. Essas atitudes protelatórias de injustiça contamina e incentiva aquela história do levar vantagem. Olha, rouba, a não ser que você se contrarie, porque a pior das condenações, Roque, é a indignação social. Uma vez, um deputado lá atrás, no início, disse que foi acusado, respondeu alguns processos, foi condenado, foi cassado. Eu perguntei, em sua vida, hoje em dia, como é? Ele disse, não, com a justiça eu estou quite. Paguei tudo, cumpri minha pena, agora tem uma coisa que me persegue e não acaba, a indignação social. Eu entro num restaurante, as pessoas saem, meus filhos não frequentam escola, e a indignação social contamina a sua família. Você condena os inocentes. Mas o nosso nível de solidariedade, aquela história, o tempo passa, isso vai se resolver, isso se dá um jeitinho, passa a mão, isso não tem sido bom para nós. Eu acho que nós temos, viu, Roque, cada um que fazer a sua parte. Nós temos feito, nós apontamos os erros, temos os nossos,
Temos os nossos, todos os poderes têm. Acho que o fato de todos hoje ter esta informação já é um caminho para se procurar a justiça. Lá no passado, o cidadão votava em mim, só ia me ver de novo no dia que eu fosse no município dele. Ele hoje vota, no outro dia ele está no meu WhatsApp cobrando o que eu disse, o que eu fiz, votei irresponsavelmente, porque eu não fiz, porque eu não respondi, fui mal atendido. O importante é que a classe política tenha consciência da transitoriedade do poder. A transitoriedade do poder. A gente começa a se acostumar com o que está sendo e perde o costume de ser o que é. E no dia que você deixa de ser o que está sendo, você não se acostuma mais. Os cargos vitalícios trazem isso. Você fica com o sentimento de que é sublime, acima da Constituição, acima do bem e do mal. Eu acho que os meus netos vão viver um momento mais justo do que esse que nós vivemos. Muito obrigado. Olá, André. José Otávio. Pois não, Zé Otávio, pode ficar com a palavra. Eu quero primeiramente cumprimentar todos os meus amigos do Recife Centro, do nosso Clube Padrinho. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E feliz, mais uma vez, de ouvir Zé Múcio Monteiro, essa pessoa que sempre nos transmite otimismo, seriedade, coerência, tudo aquilo que Eurico disse é verdade. Eu convivi com Zé Múcio durante uma década, muito próximo, e a gente ouviu aqui uma mensagem de um humanista. Eu destaco a mensagem humanista, principalmente. Humanista. Eu vivenciei com ele como dirigente de uma empresa, eu como advogado, vivenciei esse humanismo dele. Saíamos, de vez em quando ele me chamava, íamos visitar um trabalhador doente em casa, um presidente de sindicato de trabalhador doente em casa. Jogávamos futebol, ele me chamava para isso, com os empregados. Ele foi eleito prefeito de Rio Formoso com 95% dos votos do distrito de era um de Rio Formoso. Então, isso aí foi fruto, isso aí não é a demagogia dele. Ele vivenciou isso antes de pensar em ser político, que ele iniciou por imposição do avô dele, ele sabe disso. E ele hoje é um homem que como Eurico disse, é um homem admirado, um dos mais de Pernambuco e da República. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Exatamente. José Otávio Patrício de Carvalho. E cantávamos juntos, Zé Otávio. Você esqueceu que eu lhe acompanhava no violão e cantávamos juntos. Muita alegria em ver. Um beijo em gloria. Obrigado. Alguma outra pergunta mais? Isso aqui deu brilhantismo da palestra de Zé Múcio, não é novidade, não é? Eu queria fazer uma sugestão, não uma pergunta, posso? Pois não, Nádia. Diga, Nádia. Ministro, se anime e volta à vida política partidária e se eleito governador do estado. Bora. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou suspeito para falar, mas muito bem. Dona Nádia. Eu queria fazer uma pergunta. Obrigado pelo carinho. Eu estou aqui com minha mulher, quem devia responder essa pergunta era ela. De maneira que eu estou... Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, rapidinho. Pois não. Zé Múcio, está me ouvindo? Prazer em ver. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Zé Múcio? Olha, cresceu. Cresci. Pois faz tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Mas, enfim, você conhece o projeto da Constituição de Modesto Carvalhosa? Porque já você falou em que os Estados Unidos têm mais de 50 tipos de constituições e existe um projeto, né, que foi feito por Modesto Carvalhosa, um grupo que eu fiz parte, que é a Agenda Ética, e que propôs uma nova Constituição para o Brasil. Eu queria saber se você conhece os detalhes desse projeto, que ele cria realmente muito mais autonomia aos estados. Olha, o político que eu esqueci o nome era Felipe Gonzalez, que era adversário de Adolfo Soares, e os dois se juntaram para salvar o Brasil. Eu não conheço esse projeto. Agora, você repara, quando nós fizemos a Constituição em 88, nós não tínhamos celular,
nós não tínhamos rede social, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos a organização da sociedade civil, né? O processo democrático no mundo vai sofrer algumas modificações. Eu estava dizendo, os regimes totalitários hoje são maioria no mundo. Eu não concluí aquele raciocínio. Esse instituto que tem lá na Suécia, ele diz que já os regimes totalitários de esquerda, de direita, por conta da dificuldade da democracia. Por exemplo, um dia desses nós fizemos uma reunião para ver como nós destravávamos as obras paradas no Brasil. Vamos colocar numa mesa todo mundo que pode parar uma obra no Brasil. Olha, você ia ficar impressionado. É TCU, Tribunal de Contas Estadual, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, é juiz de todas as instâncias, é IBAMA, é IFAM. Você hoje vai fazer uma estrada e encontra um caco de um prato quebrado para 6 meses para ver que caco de prato é aquele, o IFAM não deixa, se você encontra... De maneira que o negócio da democracia é como aquelas vitaminas do café da manhã. Você tem que tomar se você estiver ótimo. Mas se você adoecer, você tem que tomar antibiótico. Aí você diz assim, você está fazendo proselitismo de jeito nenhum. Agora, nós não podemos imaginar, você não pode dizer assim, sua saúde está boa, e dizer assim, minha saúde vai muito bem, meu intestino não, meu pulmão não, então minha saúde não vai boa. Enquanto nós não pensarmos numa Constituição, não que os grupos políticos privilegiem suas regiões, mas por instinto de sobrevivência de suas regiões, estimule o crescimento das outras, nós nunca vamos ter um país justo. Oswaldo Coelho, que era brilhantíssimo, deputado Oswaldo Coelho, eu não canso de falar na inteligência dele, ele, em tom de brincadeira, dizia uma coisa muito séria. Ele, na Constituinte de 88, ele queria propor que todo deputado do Norte e Nordeste, depois de eleito, passasse um mês andando de jipe, ele dizia assim, de jipe no Sul. E os do Sul andando de jipe no Nordeste. Primeiro, para saber o que é uma falta d'água. E o outro, para saber o que é a geada e o que é o frio. Porque nós somos desconhecidos. Um dia desse, numa roda, faz 1 ano e pouco, num almoço, dia domingo, uma jovem senhora arvorou-se de entender de política e disse que o Brasil seria muito mais feliz se mandasse todos os nordestinos embora e passasse uma linha divisória no meio. E ela esqueceu que era nordestina. Eu disse, olha, eu quero dizer que eu sou seu admirador a partir de agora, porque eu também acho nossa relação com a região rica é como pobre em festa de rico. Ambos se incomodam e convivem só por obrigação. Então, vamos ver se a gente encontra uma solução. Se nós fôssemos, por exemplo, nós tivéssemos o livre-arbítrio de nosso destino, poderíamos continuar brasileiros dentro da mesma égide constitucional, mas nós poderíamos ter parcerias. Por que o cara lá no Pará, lá em Roraima, tem que comprar um trator em São Paulo, quando se ele atravessar ali o Caribe, ele compra com um imposto muito menor do outro lado? O Brasil, nós somos um mercado cativo, é obrigado a comprar na venda. Foi estabelecido que uns produzem e uns consomem. Mas essa decisão foi injusta. E todos aqueles que se indignaram saíram-se mal. Tiradentes era a conta do jugo português. Nós reclamávamos dos portugueses porque pagavam 20%. O quinto era 1/5, 20%. Hoje, quanto vocês pagam de carga tributária? 37%. E se faltar dinheiro, vai aumentar, porque a nossa cultura é essa, não pode faltar dinheiro na corte. Aumenta o imposto para os que moram na periferia. Enquanto no país houver periferias, enquanto as pessoas sonharem que seus filhos migrem atrás de oportunidade, não adianta a gente estar votando em quem aponta as mazelas do passado. A gente tem que começar a votar em quem diz assim, eu vou dar a solução. Essa história do novo ser o bom, o novo descompromissado, não adianta. Você tem que votar alguém que tenha compromisso em mudar a sociedade e mudar o país. Você diz assim, está pregando aqui separação do Brasil? De jeito nenhum. Aí
Na idade que eu estou, eu tenho uma vantagem que quando eu digo a coisa certa é fruto de experiência, quando eu digo errado, já está caducando. Mas já está. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou nós tratamos diferentemente esse país desigual, ou nós nunca vamos ser a mesma coisa. Nós nunca vamos ser justos. Paulo André, é João Bosco. Oi, não, João Bosco. Eu gostaria de falar com o Zé Múcio desse grande objetivo do governo federal, ora, que foi o marco do saneamento. Eu acho que da pandemia, o que sobrou de melhor até agora é justamente essa oportunidade de uma mudança tão clara, tão necessária e tão antiga. O que é que o amigo acha? João, como engenheiro que somos, eu acho que foi um avanço gigante. A duras penas, poderia ter sido melhor. Um grande defensor desse marco do saneamento foi o velho professor Delfim Neto. Tivemos muitos encontros sobre esse marco do saneamento, mas precisa que haja segmento. A gente precisa acabar com aquela história que isso é obra deste governo, né? Eu me lembro que eu fui visitar o aeroporto de Amsterdã, que passou 50 anos para ser construído. Cada governo fazia um pedacinho, não tinha aquela história. Era obra do governo anterior, eu não faço, né? Isso é muito natural da nossa cultura. Se era do prefeito anterior, o prefeito não faz. Se era do governador anterior, não faz. O programa, a gente muda até de nome, embora dê a mesma roupagem. Eu acho que foi um avanço gigantesco. Acho que nós temos tido avanços, outros avanços, em outros campos também, mas a gente às vezes dá uns 2 passos para frente, dá um passo para trás. Eu acho que nós deveríamos diminuir a máquina pública brasileira, que é carésima. A máquina pública brasileira custa uma fábula. Quem decide o seu destino não corre o risco de perder emprego. Digo, fica em casa, né? Eu acho que a máquina pública brasileira é carésima, nós podíamos diminuir, podíamos usar a tecnologia, a comunicação, para que... Eu sou da tese que quanto menos o Estado, maior a força do governo. O Brasil precisa diminuir a sua carga pública, deixar de ser um país de impostos, né? Então, eu acho que o marco do regulamento, respondendo a sua pergunta do saneamento, foi uma coisa importantíssima. Nós precisamos incentivar a política das concessões, da privatização. O governo é mau gestor. O Salim Matar, quando assumiu a privatização, esteve lá no meu gabinete. O homem estava tão entusiasmado que eu achei que ele ia levar até meu carro, que estava no estacionamento. 2 anos depois, ele bateu lá, cuidado. Pensou que o Brasil tinha 166 estatais. Na hora que criou-se o serviço público, que ninguém podia... A estabilidade e o concurso para entrar, começaram a criar empresas na periferia e hoje chegam quase a 600. Dão lucro? Não. Dão emprego, dão diretorias. Isso aí precisa ser dito. Muito bom. Os Correios que eu vi outro dia uma afirmativa bem interessante, são a única empresa no mundo sem concorrência que conseguiram falir sozinhos, com eles mesmos, para reforçar essa sua fala de que o governo é muito mau gestor, muito mau gestor. E nós temos empresa de tudo, Nádia. O negócio do negócio que bota na orelha do boi é uma estatal que tem no Rio Grande do Sul. Basta dizer assim, se sua empresa não der lucro, você aguenta um ano, toma capital de giro, vai no banco. Você quer ver uma coisa que eu vou contar aqui a vocês? Esse negócio que nós lutamos agora para esse balcão leniente. Para que coisa escandalosa. Nos Estados Unidos, quando houve... Porque ladrão tem em todo canto. Jesus Cristo tinha 12 funcionários e um era ladrão, né? Mas não tinha imprensa, não tinha nada, mas nem porque ele era ladrão que nós contaminamos os outros, né? Ele mesmo se julgou, ele mesmo se puniu e sobraram os 11. Os Estados Unidos já botou para dentro, em 2 anos e meio, todo o dinheiro que foi tirado.
A Alemanha, a França. Nós aqui ficamos discutindo quem é que tem autoridade de receber. TCU, CGU, os meus auditores acham que os autores do CGU não têm autoridade para isso. AGU, a Advocacia Geral da União, diz que ela tem que participar. MPU. Pois bem, conseguimos, com o Toffoli, fizemos um grande pacto de um acordo e hierarquizamos quem ia negociar a leniência. O que é a leniência? Uma construtora que fez lá os seus malfeitos, não foi a construtora que fez. Quem fez foi os dirigentes da construtora que foram presos e imagino que punidos. E a construtora, que tinha 20, 30, 40, 100 mil empregados que não participaram disso. Serão punidos? É como você ir no seu carro, dá uma carona a 3 amigos, atropela uma pessoa, entra no processo o carro e os 3 caronas, enquanto você discute com a justiça. Pois bem, assinamos o protocolo, maior confusão, um procurador, uma procuradora lá do interior, não sei de onde, questionou isso, o Ministério Público não podia participar nisso. O que é que vai continuar? O que é que vai acontecer? Vamos continuar sem receber o dinheiro que a construtora diz: eu quero pagar o dano que fiz, os novos dirigentes, eu quero pagar o dano que fiz, eu quero devolver o dinheiro que eu tomei, minha diretoria é outra, mas como eu tenho esse nome aqui, não vai tomar essa providência nunca. E nós vamos. Aí começa a briga, um jornalista diz que alguém tem interesse, que alguém tem isso, e nós continuamos sem resolver os nossos problemas. Muitas vezes, infelizmente, o negócio da rede social é uma coisa maravilhosa, mas Humberto Eco dizia que a rede social deu voz ao irresponsável. Às vezes o cara bota o negócio no diário, na rede social, e aquilo vira verdade e você não consegue mais consertar. E eu não sei como as democracias vão conviver com este outro poder, porque as sociedades começam a se achar muito melhor representadas através das redes sociais do que pelo poder de representação que são os parlamentos. Os parlamentos têm como grande concorrente as redes sociais. Fala, Rui. Muito bom. Bom, sociais da semana. Registramos o aniversário da senhora Maria Elizabeth, esposa de Rogério Assunção, no dia 30 de agosto. Suzana Cândido, no dia 30 de agosto. Luciano José Ribeiro Filho, também no dia 30 de agosto. Registramos ainda o aniversário de casamento da senhora Clarissa e João Paulo Esteves, no dia 28 de agosto, e a senhora Elizabeth Ayrton Aires da Costa, no dia 2 de setembro. O protocolo agradece a presença dos companheiros e aos visitantes, o ministro Zé Múcio Monteiro, governador do Distrito 4.500, Emílio Cunha, o EGD do Distrito 4.500, Cléber Toscano, Jorge Ventura, Otoniel Santos Neto, Mário Antonino, Enildo, Marcelo Pires Ferreira, Davi Ramos, Jailson, Sheila Marques, José Otávio Patrício de Carvalho, Pretone, Avani. E, neste momento, o protocolo encerra os seus trabalhos e devolve a palavra ao presidente José Albiraci. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer aos amigos Isná, Cassimiro, ao nosso querido desembargador Eurico, que fez uma belíssima apresentação, a você, Paulinho, a Carlos Alberto, e, sobretudo, ao governador, ao ministro. Eu já estou trocando, fiquei com isso na cabeça de governador, e fiz essa confusão, me desculpe, ministro. Mas eu gosto muito de utilizar uma frase de um jornalista, uso muito, chamado Enfio. Enfio disse que, se não houve flores, valeu a beleza. Se não houve fruto, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. E se não houve folhas, valeu a intenção das folhas. A sua palestra
este presente que o Rotary Clube do Recife recebe nos seus 90 anos. Ela teve flores, ela teve sombra. Esse ano, né, Vilma? E sobretudo, aí, se Deus quiser, eu deixarei de chamá-lo de ministro para chamar governador. Tudo isso fez, e o comparecimento das lideranças rotárias que aqui estão presentes. Você foi extraordinário, foi brilhante. A sua inteligência, mais uma vez, ajudou muito ao rotarismo, não só pernambucano, porque nós vamos estar no YouTube para todos os 54 mil rotarianos desse país. Muito obrigado, ministro ou governador, como vocês queiram. Muito obrigado pelo convite. Me chame de amigo que não tem mandato. Muito obrigado a todos. Um abraço em todos. Joaquim, Enildo, Ricardo Essinge, Zé Otávio, todos. Joesil. Me senti sinceramente em casa. Muito obrigado a todos. Presidente, muito obrigado. Estou à sua disposição, Ibiraci. Um abraço. Parabéns, parabéns ao Rotary, parabéns, ministro e futuro governador. Não, muito bem. Obrigado, meu amigo Eurico. Meu amigo Eurico. Parabéns, ministro e futuro governador. Querido Ricardo. Faremos fileiras, viu? Obrigado. Não, bom, tem outros projetos. Parabéns, ministro. É sempre bom vê-lo e ouvi-lo. Roque. Vira. Quem apareceu foi nosso querido Celso Muniz. Vira. Está usando o meu Zoom, pai. Eu estava usando o Zoom de Avani, certo? Quero lhe parabenizar por tudo que você faz. Você faz pelo Rotary uma coisa que eu acho que ninguém faria. Então, meus parabéns. Parabéns a Zé Múcio, que preza muito, que é uma pessoa que, como você disse, deveria ser o governador de Pernambuco. Aliás, ele tentou muito novo ser. E perdeu ele. Se ele tivesse sido eleito, já dali já ia modificar um pouco as coisas. Muito obrigado, Vira. Obrigado, amigo. Obrigado. Parabéns aí, Zé Múcio. Um grande abraço. Muita amigo, Horácio. Muita competência, muito conteúdo e obrigado. Muito destemor nas suas posições, viu? Obrigado. Eu escrevi isso numa mensagem, inclusive. Parabéns aí, foi muito bom. Obrigado, Horácio. Muito obrigado. Um abraço a todos. A todos grande abraço. Um abraço, Zé também, um amigo Zé Múcio. Um abraço. Vamos liberar o nosso ministro. Parabéns, cadê? Agora não tem jeito mais de tirar. Parabéns, cadê? O nosso ministro... Parabéns, Zé Múcio! Aê, querida! Ainda guarda o chapéu da sua campanha! Obrigado! Chapéu da sua campanha! Ainda guardo! Parabéns! Ô, Zé Múcio, deixa eu dizer apenas uma coisa. Zé Múcio, Zé Múcio, eu apenas quero dizer uma notícia para você, que você vai ficar feliz. A nossa missa tem uma nova roupagem na Madre Teresa, certo? Está sendo reformada a capela e logo no início de setembro ela estará totalmente nova. Espero encontrá-lo na missa na Madre Teresa no mês de setembro, na inauguração, se Deus quiser. Um abração. Meus amigos, nós estamos encerrando, mas solicito a saudação ao pavilhão nacional. E podemos continuar com o companheirismo interno nosso e liberar o nosso ministro, porque eu sei que tem muitos afazeres, sobretudo hoje. Dispõe, amigo. Um abraço. Alegria enorme. Muito obrigado. Foi um comício para governador. Um abraço, ministro. Um abraço, Vira. Bom, o ministro saiu, agora nós podemos conversar. Se vocês quiserem, um companheirismo, será um privilégio. Bira, eu gostaria de falar com algumas pessoas. Por exemplo, estou vendo Neide aí. Neide, ontem nós recebemos aquele
material que você está programando a organização do programa. Muito obrigado, Neide. Realmente extraordinário aquele trabalho que você está fazendo. Vamos colocar isso em prática, que é muito importante. E todo aquele trabalho que a gente está fazendo junto às comissões de serviço interno está dando um resultado muito bom, meu companheiro Biraci. A gente está recebendo de volta uma grande receptividade, ok? Ok, obrigado, muito bom. Pode falar. A Claudeci está ali. É Claudeci que está ali? Eu acho que é. Tá com Estou a indo máscara? trabalhar, menina. Eu estou dentro do consultório. Ou eu estou dentro do carro. Governador Emílio, muito obrigado por sua presença, viu? A sua e a de Kleber. Foi um prazer, Bira. Excelente palestra, muito bacana. Eu acho, Bira, que veja bem, seria muito interessante... Que a palestra já terminou, viu? Não, dá licença. A palestra acabou. Apenas estamos conversando, certo? Mas eu acho que é muito importante isso que você fez de ter gravado e realmente divulgar essa fala do nosso amigo Múcio, porque realmente foi uma fala realmente deveras importante. É muito interessante, foi muito interessante. Extraordinário. Essa brilhante ideia para botar no YouTube é do nosso querido João Bosco. E a gente tem que seguir o que é bem feito, o que é bom. Exatamente. Muito bem. Ninguém fala mais. Mas, olha, hoje só tem a presença do nosso querido Celso, que, depois de Joésil, será daqueles dos 10 minutos inesquecíveis. Ele já vai se preparando, vai ter que falar de 10 a 15 minutos inesquecíveis da sua vida, na reunião após o companheirismo de Joésil. Mas você será avisado por antecipação. Tem fatos muito importantes, fatos muito bons, que precisa ser do conhecimento do nosso clube. Você sempre... Bira. Oi. Bira. Eu preciso te adiantar o seguinte, eu acabei de receber aqui a confirmação da doutora Liana. Sim, Liana, ótimo. nós conversamos de manhã, então, a proposta dela é que a filha dela, Bruna, que está no comitê, ela vai falar sobre o Alô Saúde. Bira? Sim. Bira? Então, a doutora Liana, ela confirmou dia 10. Eu vou passar o que ficou combinado. E ela me falou também sobre o evento do aniversário da instituição, do trabalho social. Depois de tudo isso aí, eu estou te passando. Mas a data do dia 10, ela está pedindo reserva, 10 de setembro. Eu não estou ouvindo você. Acho que está fechado. Isaltino, por favor, anote essa data para publicar no próximo boletim. O dia 10 de setembro é a doutora Liana com a filha dela, mas eu passo tudo por escrito. Eu prefiro passar tudo por escrito. Sobretudo para mim, com cópia para Isaltino. Exato, vou passar. Ok. Estamos preenchendo tudo, né? Preencher aquele mapa. Isso mesmo, Neide. Preencha o mapa seu. Excelente. Eu estou fazendo aqui. Não é meu, não. Eu sim. É você que está comandando. Não, a gente já tinha essas pendências. Todos os companheiros podem enviar sugestões para a Neide. Exatamente, é isso que está posto. Foi o que eu pedi. Para que todos os companheiros eles possam estar encaminhando. Então, a divulgação é para todos. A gente está solicitando as sugestões. Eu quero saber, nessa parte de companheirismo, quando é que vai ser o uísque do novo escritório de Carlos Vale
lá naquele conjunto bonito. Carlos Vale está aí. Carlos Vale já saiu, falou nisso, ele sai. Não, tá aí. Eu vou tomar um uísque lá, eu e o Joezil. Um vinhozinho, né, Joezil? São 34 anos, o dia é hoje, né? O dia é hoje do primeiro do nosso CNPJ, que está vivo até hoje, né? Sem alterações, e a mudança atrasou um pouquinho por conta de obra. Lá no Rio Mar existe um protocolo muito grande para tudo, né? E isso faz com que a obra seja mais lenta. Mas normal, eu acho que mais uns 15 dias a gente está mudado, vai ser uma alegria receber os amigos lá também. Né? A gente sempre está... Vamos aos poucos, viu? Mas, Neide, eu gostaria que você anotasse também, Neide, que o Celso Muniz, daqueles momentos inesquecíveis de minha vida, aquilo que nós temos aí, ele será após o Joezil, que eu já tinha convidado o Joezil. Mas tinha falado... Qual foi a data? Qual a data para o Joezil? No próximo companheirismo, eu lhe aviso. Ok. Sempre no final do mês. Perfeito. Eu já falei com o Cassimiro, que é o chefe... Joezil é aqui, a penúltima última quinta-feira de setembro. O chefe de Celso Muniz disse que está tranquilo, deixa comigo que ele faz. Então, eu não posso dizer nada. Ele é meu amigo, mas eu não posso dizer nada. Quem manda nele é Cassimiro. Já correu, né? Neide, olha aqui, Neide. A de Joezil é dia 24 de setembro, a última quinta-feira de setembro. Vamos corrigindo aí, o 24 de setembro já estava preenchido. 24. Pode ser um antes. Então, dia 17. Tá bom. Dia 17. 17 Joezil. Isso. Diz qual é a data dele, então eu ponho a última de outubro, é isso? De Celso seria a última de outubro. A gente vê, dependendo das palestrantes, a gente vê como é que vai encaixar. Mas Celso tem histórias excelentes, maravilhosas. Nós vamos gostar muito também. De Joezil nem se fala. Quero ver desde que ele começou como repórter. Pessoal, uma boa tarde a todos. Quando era aluno do Instituto Foi uma boa reunião. Tivemos a presença do nosso querido Pretone, diretor e o fundador da ABTRF. Pretone, muito obrigado por sua presença, meu querido diretor, e sempre esteja conosco. Boa tarde a todos. Foi genial, viu? Bom, boa tarde a todos. Né? Boa tarde. Um grande abraço. Um abraço.